Estamos ao vivo. Boa noite, amigas, amigos, companheiras e companheiros. Estamos de volta aqui com as nossas conversas dos domingos. Uma semana, como sempre, agitada, trágica. Essa distopia que o Brasil vive, esse cenário de tragédia que não se desfaz, né? Que dia a dia vai nos infelicitando. Né? Pandemia no auge, Bolsonaro fazendo o que bem entende, nada acontece com ele. Né? E Lava Jato aí, agora diálogos aí mostram que eles pensaram em me prender. Né? Enfim, é o Brasil literalmente descendo a ladeira de uma maneira que nós nunca imaginávamos que podia acontecer. Mas vamos bater um papo sobre isso. Se vocês tiverem sugestão aí de algumas questões aí para a gente bater um papo, vocês sugiram, tá? E antes de a gente começar, como sempre faço, peço a você que diga se áudio e vídeo estão chegando bem, se houver algum problema técnico e nós possamos resolver por aqui, nós resolvemos. Peço também, quero muito saber de que cidade você está falando, né? Se for aqui do Rio de Janeiro, de que bairro. É muito bom saber também o pessoal do exterior, né? O pessoal que está morando ou está passando temporada no exterior, apesar da pandemia. Muito comum aqui o pessoal de fora interagir conosco, né? E você que está no YouTube, importante se inscrever no canal, não custa nada, dar o like, né? Curtir o vídeo. E você nas outras redes, vamos curtir, compartilhar, né? Chamar os amigos, comentar. É muito importante nós fortalecermos, né, a nossa presença em quantidade e qualidade nas redes sociais. Aqui também se trava o debate, aqui também a extrema-direita dá o ar da sua graça, ou melhor, da sua desgraça. Enfim, como é que tá aí, Renan? Renan tá mal, canta, pessoal, então ele não vai poder falar muito. Falar menos hoje. Boa noite, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que nós estamos. Maria Tereza Cavalcante, Cida Coelho de Curitiba, Olindina na Bahia, o Cleviton Borges, Ribeirão Preto, São Paulo, Paulo Silva. Aqui do Ceará, o Cândido Sidneide. Vamos lá. Deixa eu ver se alguém falou do áudio do vídeo aqui. São Paulo, o Baldo Duenhas está sempre com a gente. De Ribeirão Preto, a Sueli Uxir. Vânia Sueli também do Ceará. Deixa eu voltar aqui. Agora o pessoal começou a comentar. Serrana, São Paulo, a Dulce Rastelli. Cadê? Tem um aqui já para ser bloqueado. Roberto Santiago, tchau, já bloqueado. O João Mucarbel Neto de Caruaru, Pernambuco. A Maria Tereza Cavalcante diz que a transmissão está ótima. A Margarete Dantas manda um beijo para você da Alemanha. Outro, Margarete. Um abraço a todos aí. Vamos lá. Cerrada, Santa Catarina, Neudi, João Pessoa, Maria Tereza, já falei dela aqui. Do Recife, Edinaldo Vanderlei. Mossoró, no Rio Grande do Norte, Lausenberg Araújo. Transmissão ótima, Eliana Almeida de Florianópolis. Dalmiro de Itajaí, Santa Catarina. A Tânia Laura, aqui do Rio de Janeiro. De Palmas, Tocantins, a Érica Jardim. De Florianópolis, a Olga Yang. O Humberto de Belo Horizonte. A Maria Lúcia Lima do Recife. João Carlos de Porto Alegre. De Montes Claros, o Dilmário. De Niterói, o Rafael Façanha. Do Ceará, a Verônica Rodrigues. De São Paulo, a Lúcia Oliveira. Aqui tem um companheiro aqui empolgado, presidente Lula, Dino, presidente Lula e vice Dino, ou Dino presidente com Rui Costa, enfim, com várias possibilidades de chapa aqui. Enfim, o pessoal perguntando cadê as vacinas. O Leandro aqui dizendo, cadê o Pimenta? A parceria de vocês é muito bonita. De Nova Iguaçu. Essa aí a gente aparece junto aí. De Nova Iguaçu, Antônio Carlos, enfim, tem gente do Brasil todo.
do mundo inteiro. Vamos continuar aqui. O Adi, essa semana, mais algumas revelações aí das conversas inapropriadas dos membros da Lava Jato. E eu vou ler aqui o trecho, porque eu acho que fala por si e gostaria que você comentasse. Vou colocar aqui já o novo banner aí. Num dos chats deles lá, né, dos procuradores, Paulo, o Adi Damus era suplente e agora o titular voltou. Será que tem material para investigação contra ele? Ele embaraçando na investigação do Lula. Mas autos não estão conosco. Isso foi o Robertson, do MPF. Aí vem o Ataíde. Esse FDP merece grade e quando quiser colaborar, vamos virar as costas porque ele disse que preso não faz espontaneamente. Risos. Isso é o Ministério Público a sanha de movimentar a máquina pública para perseguir politicamente? Olha, Renan, pessoal, cada um desses diálogos, tanto esse envolvendo meu nome, como todos os outros, você destacar, né, e for analisar, cada um deles explica por si só, né, o que era a chamada Operação Lava Jato. Era formação de quadrilha, né? Era gente se reunindo, agentes públicos, para praticar crimes. Inclusive, se você for um pouco mais da frente, Ana, porque aí entrou um outro procurador, procuradora com outro assunto, mas logo depois entrou o Dallagnol dizendo que tinha, sim, tinha como me investigar por conta de projeto de lei. Né? Não diz qual é o projeto de lei. Ele com aquele jeitinho dele de galinho garnizé, né? E aquele jeitinho de fraco abusado que tem, vai para a rua puxar briga porque tem um irmão que garante a integridade dele. Então, assim, era o Dallagnol com aquela cara dele, né, de pastor de porta de igreja e aquele jeito de galinho garnizé, né? O que esse diálogo mostra, né? Do ponto de vista da legalidade, do ponto de vista da licitude, né? De como esses procuradores e procuradores, como eles trabalhavam, como eles lidavam, né, com os fatos. Claramente aí uma disposição, né, de inaugurar uma perseguição judicial contra mim. Né? Vocês sabem, o deputado federal tem prerrogativa de foro, no caso é o Supremo Tribunal Federal. Naquela época o Supremo nem tinha mudado ainda o entendimento dele, então era Supremo mesmo, né? E eles sabem que para um tipo de molecagem processual dessa, no Supremo ficaria mais difícil, né? Porque eles são procuradores de piso, ou seja, procuradores de primeiro grau. Eles não atuam nas instâncias superiores. Eu tendo largado o mandato, isso vai para o piso, vai para a primeira instância, ali onde eles poderiam. Significa que eles reviraram a minha vida de cabeça para baixo, né? E não tinham rigorosamente nada para investigar. Então, isso mostra, pessoal, qual é a primeira ilegalidade aí, né? E isso é uma constante na Lava Jato. O agente público, policial, o Ministério Público, né, para abrir investigação, ele abre investigação sobre um fato que tenha chegado ao conhecimento dele, fato com indícios, né, com razoabilidade, né, de ser fato ilícito. Então, ele não pode. Né, poder pode, né, a Lava Jato mostrou que pode, mas não deve, porque se o fizer, estará cometendo crime, estará cometendo uma ilegalidade. Ele não pode simplesmente, eu não vou com a cara desse sujeito, como eu tenho prerrogativas que a Constituição e as leis me deram, eu vou investigar esse sujeito. Vou com a cara dele, é vascaíno, sou flamenguista, olhando aí para minha mulher, ele não me deu bom dia. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Né?
Não deve ser assim. Então, quem vai ser investigado deverá ser investigado a partir de um fato atribuído à sua pessoa. Fato este, pelo menos em tese, considerado ilícito. E eles dizem ali claramente, vamos achar aí alguma coisa aí contra esse cara. Depois dizem, além de me xingar, esse é o nível dele, é nível de quadrilha mesmo, nível de miliciano, né? Não é o nível de quem deva ocupar cargo público aqui no país, né? É nível de esgoto que eles mostram não só no diálogo em que eu sou mencionado, mas em todos os outros diálogos, né? São sempre desrespeitosos, são cínicos, né? São debochados, né? Além mostrando profundo desapreço pelo direito e pelo vernáculo, né? Português também não é a praia deles. Mas mais à frente, além de me xingar, né? E dizer que eu tinha que pegar grade, ou seja, ser preso. Bom, inclusive, se ele quiser fazer delação, a gente não vai aceitar, não, porque ele é contra, né? Ele fica dizendo que só quem está preso não deve fazer delação. Então, já que ele vai estar preso, a gente não vai aceitar a hora que ele quiser fazer, né? Mostra também que eles conduzem a investigação como bem entendem, né? Se o sujeito que está preso lá preventivamente, se ele não tem informação boa para dar, ele vai ficar mofando lá, né? Ou vai ter que inventar, a pedido deles, como eles fizeram com muita gente, né? Vai ter que inventar uma delação, né? Então, mostra como eles manipulavam, né, o processo. E o Dallagnol, Galinho Garnizé, mais à frente, isso aí passou despercebido até do Renan, ele fala em projeto. Não, tem um projeto dele que atrapalha a investigação. Então, vejam só, eu não sei que projeto é esse. Eu apresentei muitos, não? Ao contrário do Bolsonaro, que ficou lá 40 anos, nunca apresentou um projeto de lei, eu, com 2 anos de mandato, já tinha apresentado uns 15. O que ele mostra também? A atividade primordial de um parlamentar, que é fazer leis, ou seja, apresentar projeto de lei seria apontado como tentativa de obstrução de justiça, de embaraçar. O verbo que ele usa é embaraçar. Isso também não tinha muito apego à precisão técnica, não, né? Ao nome correto, né, das figuras jurídicas, né? Então, é embaraçar. É a investigação, né? Eles não levaram isso à frente, né? Seria tão ridículo. Até a Lava Jato tinha limite, né? Era tão ridículo, tão imbecil, né? Tão idiota, né? Que eles, pelo menos nessa questão aí, eles não levaram à frente. Eu já estava achando estranho meu nome até hoje não ter aparecido, né? Eu estava, porra, esses caras não prestaram atenção em mim, pô. Mas, brincadeiras à parte, né? Isso mostra como eles agiam fora da lei, né? Como eles manipulavam as informações que chegavam a ele, não tinham qualquer seriedade no trabalho, né? A missão deles era de condenar mesmo, era Lula, né? Saiu um diálogo aí essa semana, em que, se não me engano, o Galinho Garnizé, né, aquele que não tem vergonha na cara, lembram? Deltan Dallagnol, que disse também no diálogo, há muito tempo eu não tenho mais vergonha na cara. Pois é, esse desavergonhado, e aí eu não estou xingando ele diz que é desavergonhado. Ele disse, há muito tempo eu não tenho mais vergonha na cara. Então estou aqui me baseando no próprio diálogo dele. Tá? Eu não sou igual a eles, eu não xingo. O Deltan dirigindo ao Januário Paludo, que era o decano, né, dessa turma, mais velho. O Januário, larga essa burocracia e vem para Lava Jato, ou vem para Curitiba, você também. Vem para cá. Larga essa burocracia. Vem para cá para a gente condenar o Lula.
Olha a gravidade disso. Não se pode esperar dessa gente, né? Em relação a mim, eu tive um duplo sentimento, né? O sentimento da indignação que qualquer um de vocês aí sente cada vez que lê esses diálogos, né? Mostra que se trata de um bando, né? Um bando da pior qualidade, um bando, uma gangue, né? Mas também tive um sentimento pessoal de satisfação, né? Satisfação de sensação de dever cumprido, né? Ou seja, eu não embaraçava a investigação, eu atrapalhava os crimes deles, né? Eu embaraçava a vocação criminosa dessa Operação Lava Jato. Então, e eles tiveram que reconhecer isso, né? Mesmo da forma enviesada que costumam, né, ou costumavam se expressar. Então, mais exemplo, estou estudando a possibilidade de processá-los, né, na esfera civil, na esfera criminal. Estou debatendo isso com alguns colegas, não vou fazer isso sozinho, porque aquilo que eu sempre recomendei aos meus colegas, às minhas colegas advogados e advogadas, né, não advogue em causa própria, também não vou advogar em causa própria, nem vou pensar sozinho isso, né? Não é recomendável. Se você está diretamente envolvido, para não toldar o teu raciocínio, não toldar, né, a concatenação, o melhor enquadramento da norma jurídica, etc. Mas eu vou encontrar aí vamos encontrar aí um caminho de processá-los. Mas os diálogos vão continuar saindo, né? Os crimes vão continuar a ser revelados, né? E são não sei quantos, 7 terabytes, isso é coisa para diabo, não chegou nem a 10% ainda, né? Então, vem muita revelação por aí, e essa turma ainda vai se comprometer, né, até o último fio de cabelo com os crimes que cometeram, né? A parte lá daquela delegada, Deus me livre, essa Érica Marena, era delegada do caso do reitor que se suicidou, né, nos Carlos Cancelier. Não sei se esse episódio era da investigação do reitor, mas de qualquer maneira de suma gravidade, né? Não sei se vocês se lembram. Ela forjou um depoimento. O sujeito não depôs e o depoimento dele estava lá. O escrivão assinando, tomada a termo. Eles percebem isso, dizem, olha, a Érica acha que nós pedimos isso. Veja só, primeiro, provavelmente era comum que eles pedissem. Segundo, ainda que tivessem pedido uma ilegalidade, ninguém é obrigado a cumprir ordem legal, ela fez, né? Quantos e quantos... O autor do depoimento parece que é Fernando Moura, se não me engano, cara que já conheci como Fernando Baiano, se não me engano. Ele pegou, isso aqui, eu não disse... O que é isso aqui? Eu não disse isso aqui, não. Isso aqui está esquisito, vocês colocaram coisa aqui, né? Ou seja, não vai acontecer nada com essa senhora, não vai acontecer nada com essa turma. Vai ficar sob a alegação, não, prova ilícita não serve para condenar ninguém, não serve para... Há colegas meus da maior respeitabilidade, inclusive com saber jurídico superior ao meu, que defendem a tese que é prova ilícita mesmo, que não pode servir para acusar, só pode servir para absolver. Eu respeitosamente discordo, não acho que seja prova ilícita, e essa turma tem que ser responsabilizada no plano criminal e no plano disciplinar. Eles não podem continuar exercendo as funções de procuradores da República. Enfim, mas ainda tem muita água para correr debaixo dessa ponte, tem muita informação, muito diálogo aí para ser revelado. E nós vamos, né? Vamos editar aí a notícia crime que eu e Pimenta apresentamos ao PGR na semana retrasada, né? E não vamos dar trégua a essa turma, não, porque eles não merecem, né? Essa turma destruiu o Brasil, destruiu o direito, destruiu a economia, destruiu a democracia. Com eles não tem
Não tem conversa mole, não. Tá? Então, vocês queriam me prender porque eu estava embaraçando, vou continuar embaraçando vocês, vou continuar atrapalhando vocês. Não é embaraçar a justiça, não. É embaraçar os crimes de vocês. Como é que tá aí, Renan? O Adi tem já um pedido aqui do Leandro Xavier. Eu vou pedir para você continuar, para comentar a partir da pergunta dele, porque logo depois eu tenho uma outra pergunta que envolve Lava Jato Supremo. Uma outra pergunta não, uma outra questão aqui para você tratar. Ele pede para você falar da votação do Supremo sobre parcialidade do Moro, que deve acontecer no Supremo. Na verdade, eu já vou emendar aqui o outro tema, Adi, que é a questão da Lava Jato. É possível que no voto do Gilmar Mendes seja apresentado aí alguma solicitação, algum encaminhamento, eu não sei do ponto de vista legal, nem do regimento do Supremo o que é que poderia ser, mas de não apenas declarar a suspeição, mas também de requerer uma investigação detalhada sobre o que aconteceu nessa operação. Seria a Lava Jato da Lava Jato. Olha, Leandro, vai ser pautado o habeas corpus do presidente Lula, né, por esses dias, por essas semanas, na segunda turma do Supremo. Eu não estou muito apressado com isso, não. Vou ser muito sincero, porque quanto mais diálogos forem revelados até o dia de julgamento, isso vai ser bom. Né? Então, aquela pressa do ano passado eu não sinto mais, não. Né? Eu quero que seja julgado esse ano, esse semestre. Mas não estou com pressa, não. Eu e todo mundo queremos mais diálogos, né, para facilitar aí o entendimento dos senhores ministros. O ministro Marmente já prometeu, vai pautar. É aquilo que eu já falei aqui várias vezes. Provavelmente o Moro vai ser considerado suspeito. É muito difícil que isso não aconteça, né, por motivos óbvios. Todos vocês estão vendo aí, estão acompanhando. Mas a questão é a devolução integral dos direitos políticos do presidente Lula, porque há uma controvérsia, há uma dúvida se o Supremo vai anular todas as condenações, as duas, de Atibaia e do Triplex, ou só do Triplex. Porque a do Triplex não está contemplada no habeas corpus. Do Triplex não, do sítio de Atibaia. E por que não está? Porque quando se impetrou o habeas corpus não existia ainda a condenação de Atibaia. Há entendimento para cá e entendimento para lá, né? De que, como não está pedido no habeas corpus, seria o que em processo civil se chama de julgamento extra petita, além do pedido. Né? E o outro entendimento, que é esse eu comungo, ninguém é parcial ou suspeito pela metade. Né? Então, do nosso ponto de vista, todos os julgamentos, todos os processos envolvendo o ex-presidente Lula, do qual o Moro tenha participado, qualquer ato processual que ele tenha praticado, do meu ponto de vista, tem que ser anulado. Né? E Atibaia, nós sabemos, foi copia e cola. A sentença era dele. Né? A juíza lá, Gabriela Hart, só assinou. Né? Então, ele conduziu o processo até o fim. Não foi ele não assina a sentença porque já tinha se comprometido, já tinha ido buscar seu prêmio junto ao Bolsonaro, que era o Ministério da Justiça, né? O prêmio pela condenação, pela inviabilização eleitoral do ex-presidente Lula. Então, eu não tenho muito mais a acrescentar a isso, né? Além daquilo que eu já falei. E hoje eu li pelos jornais que o ministro Marmente foi no Hélio Gaspari, jornalista Hélio Gaspari, na sua coluna da Folha de São Paulo, informa que Gilmar Mendes estaria organizando a Lava Jato da Lava Jato, ou seja, a investigação sobre a investigação, né? Que consistiria em ordenar, dar ordem ao que está sendo divulgado. Porque, de fato, cada dia, às vezes se divulga algo de 2015, de 2016, no dia seguinte de 2015, né? Então, provavelmente, ao que parece, ele vai classificar isso de ordem cronológica, por assunto, né? Para ficar fácil o entendimento, e possivelmente vai pedir para esse material ser investigado. Né? Isso vai ter um peso,
se é o que vai acontecer, que aí vai se tratar de uma determinação, né, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas a questão do julgamento do Lula é isso. Se após esse julgamento ele terá devolvido plenamente os seus direitos políticos ou ainda vai restar Atibaia para mais à frente a suspeição do Moro ser reconhecida. Aí nós só vamos saber no dia do julgamento. E aí, Ana? Vamos lá. Adi, eu vou entrar agora num outro tema. Eu não sei se você já ouviu falar numa entidade que se autodenomina Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. E circulou aí pelas redes sociais uma nota que, se você se deparar com vídeos, fotos ou qualquer outro tipo de postagem ofensiva ao presidente Jair Bolsonaro e sua família, enfim, eles seriam aí os dedo duros, o esquema do dedo duro, advogados unidos para mudar o que precisa ser mudado. E aí, Adi, eles usam um nome até que parece com o da OAB, hein? OACB. Pessoal, não sei de quem se trata, né? Mas seja lá quem for, está praticando crime, está praticando ilegalidade. Por força de lei, o único órgão de representação da advocacia é a Ordem dos Advogados do Brasil. A sua composição nacional, ou seja, o Conselho Federal, que é o órgão máximo de representação da advocacia, e os seus conselhos seccionais, né? Cada estado tem, cada unidade da federação tem uma OAB organizada. Eu, por exemplo, fui presidente da OAB do Rio de Janeiro. Então, essa entidade não representa ninguém, não pode representar ninguém. Segundo, a prática de crime, né? Está induzindo as pessoas, está se oferecendo para deduragem, né? E se oferecendo para processar pessoas que critiquem Bolsonaro. Se você for buscar a definição jurídica do crime de genocídio e, ao mesmo tempo, observar a realidade brasileira, um presidente da República que chantageia, que sabota os esforços de lockdown, vamos falar disso daqui a pouco, que é contra a vacina, que agiu contra a vacina, que promove aglomeração, que não defende o uso de máscara e aparece sem máscara onde quer que ele vá e sempre aglomerando gente. A pandemia no seu auge aqui no Brasil, enquanto a curva diminui em todo mundo, aqui no Brasil ela aumenta. Bom, você vai chamar esse sujeito de quê? De estadista? Né? Fica aí para vocês opinarem. Agora, a OAB Federal, o Conselho Federal da OAB já tomou providências em relação a essa entidade, tem que investigar essa turma, né, quem são, quem os financia, né, e o objeto, o escopo dessa entidade, que por si só é ilegal, se é que é uma entidade mesmo, né, isso aí não deve ser nem registrado. Né, mas ela se manifestou aí em rede social, né, tem que ver quem é que está por trás disso, né. O Ministério Público gosta tanto de investigar, né? Gosta tanto de, sobretudo, ultimamente, no método lavajatista, né? Quem não praticou crime, mas essa turma aí está praticando. Né? Então, tem que ser investigado e isso não pode servir de temor para ninguém. Né? O que se faz em relação a Bolsonaro é o livre, é o constitucional exercício do direito de crítica. Ele é governante, é um péssimo governante, é o pior governante da história do Brasil, é responsável, em boa parte, diretamente, ele ser o ministro da Saúde, por essas mortes, né? Tendo em vista aí a sua ou por ação ou por omissão. E então ninguém deve ter o temor, né, de falar o
que deve ser falado sobre Bolsonaro. Não estou aqui promovendo, incentivando ninguém a xingar, estou aqui dizendo que as pessoas têm o direito constitucional assegurado de exercer o seu direito de crítica e a liberdade de manifestação do pensamento. Tá? E dessa entidade aí, a OAB vai cuidar. Né? Ninguém deve se deixar intimidar por esse bando aí que está por trás aí dessa tal ordem, sei lá do que, né? A hora que os nomes vierem a público, nós vamos saber, né? Vamos ver a ficha corrida deles. Fala. Exatamente. Não, eu já queria aproveitar a deixa que você deu agora com relação à questão do Bolsonaro e sua aliança com o vírus, né? Você sabe, eu sou de Salvador, meus pais são baianos, eu acompanhei na última semana com muita atenção o quadro de desenvolvimento do vírus em alguns locais do país, notadamente lá na Bahia e em Salvador. O governador Rui Costa, na sexta-feira, fez uma live onde estava o presidente da Associação dos Prefeitos da Bahia, mais o prefeito da capital, que todos nós sabemos é um adversário político histórico nosso lá, que é o Bruno Reis, mas uma live que anunciava medidas muito duras, de muitas restrições para que a gente tentasse conter o vírus. Em Salvador, hoje, a maioria dos hospitais estão já com ocupação em 100%, há uma saturação da rede pública de saúde. O governador Rui Costa determinou, entre outras medidas, até mesmo a proibição de venda de bebidas alcoólicas, até em supermercados, para evitar que a aquisição ensejasse aí reuniões clandestinas, né? Afastou a possibilidade de realização de cirurgias eletivas até em hospitais particulares, ou seja, medidas realmente duras, mas que são uma necessidade. Você deve ter lido na semana passada várias declarações em uma entrevista do neurocientista, né, reconhecido mundialmente, Miguel Nicoleles, que que organizou um núcleo, né, do Conselho dos Governadores do Nordeste. Enfim, é uma situação muito grave. Num tweet na semana passada, o Miguel Nicoleles dizia que o Brasil é o maior laboratório em céu aberto do mundo em que o vírus está se desenvolvendo livremente, que é preciso ter medidas contrárias, mas Bolsonaro vai ao Nordeste e se manifesta contra as medidas restritivas para conter a pandemia. Inclusive insinuando que quem fizesse medidas restritivas deveria arcar com os custos do auxílio emergencial, que ele não quer tratar, e daqui a pouco a gente vai voltar ao assunto, porque ele quer tratar já desestruturando áreas que a gente precisa reestruturar no Brasil. Minas, atual conselheiro federal da OAB, está nos acompanhando. Forte abraço, Fabrício. O Adir, fala novamente, porque o início você estava sem microfone. Está aqui conosco o Antônio Fabrício Gonçalves, advogado, ex-presidente da OAB de Minas, ex-presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, atualmente é conselheiro federal, né, querido amigo. Obrigado, Fabrício. Forte abraço para você. Hoje, algumas dezenas de pessoas foram, e obviamente, sem máscara, sem qualquer cuidado, foram às portas do governador do Distrito Federal, da casa dele, onde ele mora, protestar contra o lockdown. E vocês sabem como é que essa turba protesta, né? E esse governador, que também é colega, advogado, foi meu contemporâneo aí quando eu estava na OAB também, ele não é dos mais firmes em relação a isso. Ele havia decretado um lockdown na quinta-feira, né, se não me engano, de um mês, já reduziu para menos de 15 dias, enfim. Por que isso? Porque Bolsonaro ameaça Bolsonaro insufla as pessoas a não aceitarem lockdown. É claro que o Brasil e essas ações do Bolsonaro, do governo dele, só vão piorando as coisas, né? Porque se o Brasil tivesse feito lockdown lá atrás,
estaria numa situação menos pior do que está hoje. Né? Como eu disse aqui anteriormente, a curva em escala planetária está diminuindo. A situação da pandemia em nível mundial ainda é muito grave, né? Mas ela começa a ser controlada com medidas de restrição. Para vocês terem uma ideia, a Nova Zelândia, uma semana atrás, teve um caso. A primeira-ministra decretou lockdown, né? Para não fugir do controle. Até porque tem cepa solta por aí, novas cepas. E quanto mais tempo o vírus estiver em circulação, a possibilidade de novas cepas, talvez mais letais, mais contagiosas, aconteçam. Quanto mais demorar a vacinação, essa possibilidade aumenta. Né? E aqui no Brasil, não tem vacina, não tem plano de vacinação decente, né? É pinga-pinga, e o presidente da República sabotando esforços, autoridades, né, que não têm firmeza. Né? É uma situação difícil, é verdade. Eu hoje conversava com alguns colegas advogados, são dirigentes da OAB aqui do Rio, está uma pressão dos advogados, né, para a reabertura, por exemplo, da Justiça do Trabalho, que é a justiça que mais aglomera. Né? E aí? Como é que faz? É uma necessidade. A OAB distribuiu cesta básica aí para advogados, né, que estão com dificuldade de sobrevivência. Mas e aí? Libera geral? A gente sabe que se for aglomeração permanente, todos os dias, de forma permanente, durante muito tempo, durante o dia, a máscara não aguenta, a máscara não sustenta. Para quem não sabe como é a Justiça do Trabalho, ela aglomera mesmo, tem audiência todos os dias. Fila. Aqui no Rio, então, são filas grandes para o elevador. Como é que vai ser? Vai entrar centenas na fila, vai ser um por elevador? Então, aglomera a gente na sala de audiência, nos corredores, na fila do elevador. Vai alternar dia par, dia ímpar? Bom, enfim. Eu só estou dizendo aqui que eu reconheço que é uma situação, um dilema para quem está à frente do governo municipal, estadual. O governo federal não fala, porque esse é um desajustado. Né? Agora, o que fazer? Né? E Bolsonaro insuflando, né, os seus seguidores a pressionar os governadores a não promoverem um lockdown. Né? Que tem que fazer. E não sou eu. Quem está dizendo isso são as autoridades de saúde pública, os epidemiologistas. Então, o Brasil, efetivamente, eu não sei, está se montando um cenário de uma tragédia humanitária de saúde pública sem precedentes aqui no nosso país. Que nem a gripe espanhola, por tudo que eu leio sobre ela, né, vai chegar aos pés. E naquela época não havia tantas informações assim. Né? Estou falando aqui do início do século XIX, do início do século XX. Mas nós, em pleno século XXI, com a informação facilmente acessível, né, acerca dos cuidados, acerca da gravidade dessa pandemia, da letalidade e da contagiosidade desse vírus, né? O governo federal, na figura do seu presidente da República, incentiva as pessoas a sabotarem, né, os esforços que a ciência preconiza. Né? Então, o Brasil não vacina, e o Brasil, que tem uma expertise em vacinação, né? Se houvesse vacina, o Brasil conseguiria imunizar a população até o final do ano, antes disso. Mas não tem. Porque o presidente diz... Óbvio que ele já deve ter tomado a vacina. A mãe dele tomou vacina. Ele tomou da Coronavac. Né? Isso aí é alfafa para o gado. Né?
Ele não é otário. Ele se vacinou, com certeza. Né? Mas diz que quem se vacinar vai virar jacaré. Né? E tem imbecil que acredita nisso. Né? Enfim, e os esforços para a vacinação são sabotados. Né? Um ministro da Saúde, né, que reconhecia que de saúde pública não entendia nada, mas que era um especialista em logística. Vocês veem aí a capacidade logística dele. Né? Um general que mandou, né, que ocupa o Ministério da Saúde, ao invés de mandar vacina para o Amazonas, mandou para o Amapá. Né? Então, um sujeito que confunde Amazonas com Amapá, enfim, esse é o governo Bolsonaro. Esse é o governo Bolsonaro. Enquanto isso, nós já chegamos à marca de 260 mil mortos, e nesse diapasão, até meados de março, a gente chega aos 300 mil. É uma tragédia, mas, infelizmente, é o que está parecendo que vai acontecer. O governo completo, os governadores, que sem coordenação central, né, e há governadores aí que seguem Bolsonaro, né, preferem seguir Bolsonaro a proteger a sua população, né, governadores sem recursos, né, com as UTIs praticamente ocupadas, se não me engano, Salvador chegou, em Brasília já tem fila, já são 76 na fila, as UTIs estão 100% ocupadas. Porto Alegre também, várias cidades de Santa Catarina. E vai uma turma de caderneiros, né, de malfeitores, às portas do governador, para dizer que não querem lockdown. Quer dizer, ninguém quer lockdown. Não se trata de querer ou deixar de querer. Eu não quero, você não quer, ninguém quer. Ninguém sente prazer com isso. É porque é necessário fazer. Se isso aí matasse só essa turma, tudo bem. Quer morrer, morre. Agora, o problema é que contagia os outros. Esse é o problema. Contagia quem não quer morrer. Então, esse é o país que nós estamos vivendo sob a égide, né, do bolsonarismo. Enfim. E fica por isso mesmo. É isso aqui que me dói. Fica por isso mesmo. E aí, Renan? Adi, vivemos um momento difícil. Tem estudos da Fiocruz que apontam, ainda não revisados, mas estão publicados no site da Fiocruz, que apontam que essa cepa P1, né, que iniciou provavelmente lá no Amazonas, em Manaus, que a carga viral dela seja 10 vezes maior, que os vírus atingem uma quantidade 10 vezes superior às outras cepas desse coronavírus. Enfim, é uma situação muito preocupante que deixa a gente muito assustado. Adi, para a gente entrar aqui na finalização, entrar no ponto que o governo Bolsonaro, para pagar o auxílio emergencial, que ele já, desde o início, queria que fosse muito baixo, né, não fosse a atuação da esquerda, não teríamos conseguido um auxílio emergencial sequer de R$600, mas ele agora quer desvincular as verbas da saúde e da educação, ou seja, o mínimo constitucional que deve ser aplicado tanto em saúde quanto em educação, para poder, ele está usando essa chantagem agora como um elemento aí de que só seria possível pagar o auxílio emergencial com a desvinculação. Ora, a desvinculação tem a ver com questões futuras e envolve aí investimento em saúde e educação necessários às próximas gerações. Não, mas isso mostra que é um governo comprometido com os ricos, né? E como enxerga os pobres. Porque deve passar pela cabeça dele, deve não, com certeza passa. O que essa turma está querendo? Tá bom, quer auxílio emergencial e quer também que o governo tenha dotação orçamentária para saúde e educação, ou uma coisa ou outra. Esse é o raciocínio dessa gente, esse é o raciocínio de Bolsonaro, de Paulo Guedes, etc, etc. Então, é mais uma ação criminosa de Bolsonaro, né, no sentido de não proteger as pessoas.
As pessoas já mergulharam na linha da miséria, na linha da pobreza absoluta. E olha que esse auxílio emergencial é 600 reais, mas serviu, né? E que não foi ele que deu, ele capitaliza, ele gosta de capitalizar, ele foi o Congresso Nacional, o que se queria, na verdade, eram 2.000 reais, né? Acabou virando 600, mas isso ajudou muita gente. Isso ajudou as pessoas a colocarem comida na mesa, a pagar a escola do seu filho, material escolar do seu filho, enquanto as pessoas receberam. Agora, ele deixa de pagar, vê que isso aí pode gerar eu acho que é o que ele quer, né? Eu acho que o Bolsonaro quer o caos social aqui no Brasil, né, para justificar um golpe de Estado. Não é possível, né? Um ser normal faça o que ele faz. Alguém de posse das suas faculdades mentais, por mais ultra neoliberal que seja esse governo, etc., mas esse sujeito, ele ultrapassa todos os limites da sanidade mental. É impressionante. E tem esse raciocínio, que é o raciocínio das elites brasileiras, das classes dominantes brasileiras. Esses pobres também só querem saber de direito, pô. Ou uma coisa ou outra, auxílio emergencial ou vinculação orçamentária para a saúde e educação. As duas coisas não dá. Quer dizer, nós estamos... não tem jeito. Se Bolsonaro ele for até 2022, eu não sei o que vai ser desse país, do povo brasileiro. País completamente desmoralizado internacionalmente e depauperado, destruído no plano interno. Né? Desemprego, miséria, né? Com mortes. Ontem foi o recorde, em relação, inclusive, a todo o ano de 2020, né? Mais de 1.800 mortes. Se continuar como está, nós vamos ultrapassar aí durante a semana mais de 2.000 mortes por dia. E Bolsonaro não é... O ideal até, em se tratando de Bolsonaro, é que ele ficasse de braço cruzado e não fizesse nada. O pior é que ele faz. Eu não quero exigir que Bolsonaro faça nada, porque se ele fizer, é uma desgraça. Ele não só nada faz para enfrentar a pandemia, como inventa, como adota medidas de aberta sabotagem, como nós tratamos aqui. Aí tem uma amiga nossa aqui, a Maria Conceição, perguntou: os governadores não podem comprar diretamente a vacina? Já obtiveram autorização do Supremo Tribunal Federal para comprarem diretamente, irem diretamente às empresas e comprarem a vacina, né? Mas quem tem bala na agulha é o governo central, né? E há governadores que também seguem a linha de Bolsonaro, então eles tinham que ter uma linha de unidade, né? Ter um fórum de governadores que cuidasse disso. O governo federal não vai cuidar, o governo federal aposta na morte mesmo, aposta no caos, no colapso do sistema de saúde. Essa turma está querendo criar um clima aqui de guerra civil, né? Para justificar um golpe, uma intervenção, um golpe de Estado. E o que nos resta fazer é resistir, né? E é claro que resistir em tempos de pandemia, não se pode ir à rua. De fato, é o pior, eu não tenho dúvida que é a pior época da história brasileira, sinceramente. Não consigo vislumbrar algo pior. Enfim. E aí, Renan? É isso, Adi. É um desalento geral, mas eu acho que é erguer a cabeça e continuar a luta, né? A gente tem que... Não resta outra. A questão não é desanimar, não, pessoal. É nesse momento que um povo se afirma, né? Só quem pode tirar o povo brasileiro dessa situação é o próprio povo brasileiro. Não tem ilusões em relação às chamadas instituições republicanas, não. É isso, Adi. Tem mais alguma coisa aí? Não, pessoal, então, boa noite para vocês, bom fim de domingo e boa semana. Aí, semana que se inicia amanhã, boa semana aí para todos vocês. Quarta-feira eu estou lá no YouTube, lá no Hora 13. Um abração para vocês.
Boa noite. Tá demorando de encerrar. Não está encerrando.